Olá, está começando mais uma aula de literatura e hoje eu vou falar sobre o arcadismo em Portugal. No século XVIII, Portugal acumulava muitas riquezas, sua estrutura se assemelhava aos grandes centros europeus, a sociedade passava por um processo de modernização sustentada pelo ouro das minas brasileiras e a partir da metade do século XVIII, várias transformações ocorreram no país. Esse é o período da administração do Marquês de Pombal, que foi nomeado como primeiro-ministro pelo rei Dom José I. As reformas conduzidas pelo Marquês tinham como objetivo diminuir o poder da Igreja Católica, tanto na metrópole quanto nas colônias, passar o sistema de ensino para o controle do Estado. Influenciado pelas ideias iluministas, o Marquês de Pombal ordenou a expulsão dos jesuítas tanto da metrópole quanto das colônias, promovendo assim o processo de laicização do Estado. Dessa forma, a metrópole passou a ter mais controle sobre suas colônias. O arcadismo em Portugal surge com a fundação da Arcádia Lusitana. Baseados no mito da Arcádia grega, escritores da instituição portuguesa propuseram a imitação da tradição grecolatina, valorizando assim o uso de pseudônimos, pastoris, como forma de garantir maior verossimilhança ao fingimento poético, valorizando ainda o uso da razão, da simplicidade em oposição aos exageros do barroco, e valorizando também expressões latinas como carpe diem, fugere urbe, inutilia truncar, o locus amoenus. O autor de destaque do arcadismo em Portugal é Bocage. Bocage participou da Nova Arcádia, fundada em 1790, que dava continuidade às ideias da Arcádia Lusitana. Depois de um certo período, ele foi expulso dessa organização de autores e a instituição foi extinta. Bocage, seguindo as convenções do arcadismo, também utilizava pseudônimo. Utilizava o pseudônimo de Elmano Sadino. Elmano é um anagrama do primeiro nome de Bocage, Manuel, e Sadino faz referência ao rio Sado, que é um rio importante na cidade onde Bocage nasceu. Esse autor é considerado um dos maiores sonetistas da língua portuguesa, ao lado de Camões, Antero de Quental. Escreveu poesias satíricas, poesias eróticas, e escreveu poesias líricas com características totalmente árcades e poesias líricas com características já do romantismo. Ele é considerado um poeta pré-romântico. Vamos analisar agora um poema de Bocage, com características totalmente árcades, e depois um outro poema com características que antecipam o romantismo. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus últimos vapores, a fértil primavera, a mãe das flores, o prado, ameno de boninas veste. Varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis, as aves de mil cores adejam entre zéfiros e amores e toma o fresco tejo a cor celeste. Vejam que na primeira e na segunda estrofe deste soneto há uma referência a um espaço bucólico, há um afastamento do inverno e a chegada da primavera. Com a chegada da primavera, todo o campo aqui está florido. O eu lírico usa a palavra boninas, que é o mesmo que flores. Então, o espaço é um espaço de belezas naturais. Além disso, há uma referência aqui aos seres mitológicos, Zéfiros e Amores. Amores aqui é uma referência ao Cupido, ao deus do amor. Esse espaço de beleza, esse cenário bucólico é propício para que ele esteja em companhia da sua musa inspiradora. E ele vai chamar por ela na terceira estrofe. Vem, ó Marília, vem lograr comigo, destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. O nome de uma pastora aqui, Marília, que também é usada pelo autor brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga, até a obra Marília de Disseu. Marília é o nome de uma pastora. No último terceto desse soneto, ele diz assim: deixa louvar da corte a vã grandeza,
quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Veja que aqui há uma valorização da natureza. A natureza é esse locus amoenos, né? É um lugar agradável, é um lugar perfeito para estar em harmonia, para estar em equilíbrio, enquanto que a grandeza da corte é vã, é inútil. Então ele aconselha a amada a deixar a grandeza da corte, porque é mais agradável estar em companhia dela, contemplando as perfeições da natureza. Esse é um poema com características totalmente árcades, de Bocage. Como eu falei antes, Bocage é um autor que faz parte do arcadismo, mas que também antecipa as características do romantismo. Então ele é um árcade e um pré-romântico. Vamos analisar agora um poema com características do romantismo. Ó retrato da noite, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha de meu pranto, de meus desgostos, secretária antiga. Vejam que aquele cenário de beleza, dias ensolarados, aves de todas as cores cantando, todo esse cenário é substituído agora por um cenário mais triste, escuro, sombrio. Aparecem palavras aqui como escuridão, desgosto, prantos, palavras bem comuns na literatura romântica, principalmente na segunda geração, na geração ultra-romântica, também conhecida como mal do século, geração byroniana. Então esse autor, ele antecipa características do romantismo. Além de escrever poemas com características árcades, como eu já falei antes, ele escreve poemas com características do romantismo. Nesse sentido, ele é também um pré-romântico. No próximo vídeo, eu falarei sobre o arcadismo no Brasil. Esse foi um breve comentário a respeito do arcadismo em Portugal e a produção literária de Bocage. Até o próximo vídeo.